1 Crônicas, capítulo 17, vou fazer a leitura a partir do versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Acompanhe com a sua Bíblia ou na TV, se você preferir, diz assim a palavra de Deus. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Julgarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias, e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi rei antes de você. Até aqui. Oremos ao Senhor, curve a sua cabeça. Pai, nós já te louvamos, já te honramos com a nossa vida financeira, Pai. E agora te pedimos, fala conosco, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que possamos atentamente ouvir a tua voz, guardar no coração e cumprir todos os teus decretos. Ministra sobre nós sabedoria dos altos céus. Em nome de Jesus nós oramos e que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós temos estudado a misericórdia do Senhor sobre os seus filhos já há algumas semanas, sobre diversos aspectos, né? Temos aprendido um pouquinho sobre a bondade e a misericórdia de Deus, que andam atreladas, juntas. Fomos ministrados sobre a misericórdia de Deus por conta da aliança que nós devemos ter com Ele. Também pela justiça de Deus se dá a misericórdia e também pelo anseio. Como nós atraímos a misericórdia de Deus quando temos esse anseio positivo? Foram algumas formas que nós aplicamos a misericórdia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a misericórdia por promessa. Como nós entendemos a misericórdia de Deus de uma forma mais explicada, porque nesse episódio específico, o profeta Natã, ele vai ser usado por Deus para lembrar isso ao rei Davi. O rei Davi, em alguns momentos, como homem que era, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele estava sujeito às suas falhas, e uma dessas falhas diz respeito a nos esquecermos as promessas de Deus. É muito fácil encontrar nos últimos dias crentes que esquecem, que estão debaixo de uma promessa. E se há um esquecimento, começa a haver uma confusão de mente quando o inimigo se aproxima, quando nós estamos nas intempéries da vida, ficamos confusos. Onde está Deus? Ora, se há uma promessa de Deus, se você crê na promessa de Deus, você não pode se esquecer. Nunca. Então, o profeta Natã começa a lembrar ao rei Davi sobre essas promessas. A nossa capacidade de memória, nós sabemos que é muito limitada, né? Eu vejo muitos irmãos se queixando, e eu também faço essa queixa, que de uns tempos para cá a gente quase não tem memória, a gente tem uma vaga lembrança, a gente se esquece com facilidade, mas alguns vão dizer, mas é por conta do cansaço, da doença, da idade. Meus irmãos, é um misto de tudo isso.
Nós somos seres frágeis, né? E se a gente não cuidar de guardar na memória, né? A gente usa muito a expressão guardar no coração. Se a gente não procurar guardar o que realmente importa, nós vamos ocupar a nossa mente com tantas coisas inúteis e desagradáveis que as coisas boas serão esquecidas. A gente já tem isso com facilidade. Eu gosto de exemplificar quando a gente vai a uma festa, por exemplo. Lugar bom, lugar bonito, você registra tudo, fotografa, filma, coloca no Facebook, no Instagram. Mas quando a gente está vivendo um momento mau, diante de uma tragédia, de um terror, a gente nem precisa registrar nada, porque a gente nunca esquece. A gente traz à memória as coisas ruins, é quando Lamentações de Jeremias diz que nós devemos trazer à memória só aquilo que pode nos dar esperança. Esperança de dias melhores, então eu tenho que trazer à minha memória as melhores imagens, os melhores momentos. Temos que trazer isso à tona. Então, por quê? A nossa memória é muito limitada, né? Nós somos falhos, esquecemos demais. E não podemos esquecer, como estamos falando aqui, das promessas de Deus. Então, só para a gente entender o resumo desse episódio, Davi está com um desejo forte no coração de fazer uma casa para Deus, um templo. Ele está vivendo aquele momento de que Deus se apresenta através da arca. A arca precisa estar guardada em tendas, há um tabernáculo, há todo um cuidado, mas não é uma casa fortificada, não é um lugar. Ele começa a olhar e vê que os homens, inclusive ele mesmo, constroem bons palácios, estão o tempo todo investindo nas suas casas, fazendo manutenção. Nós somos assim, até nos dias de hoje. Nós investimos tempo, nós investimos dinheiro em projetos que, vamos ser sinceros, estão fadados ao fracasso. Calma, não é o fracasso do seu projeto. Fracasso no sentido de tudo muito limitado. Você constrói hoje uma mansão e daqui a pouco, se não tiver manutenção, ela cai, ela vai ruir. Mas é um projeto seu, você realizou, você está feliz, você está grato a Deus por tudo que você pode fazer, mas espera aí, tudo é limitado. Tudo que fizermos, eu vou inaugurar, eu vou fazer, eu vou ter o meu nome numa rua. Você já pensou nisso? Tem gente que só vive pensando nisso. Eu quero ser tão famoso que eu vou ter o meu nome na praça. Vai ser esquecido tanto a praça quanto o seu nome, porque o tempo vai passando. É tudo muito limitado nessa vida, queridos. Mas Davi está com boas ideias, está com um bom ideal. A questão é que nós começamos a viver o nosso tempo como Davi repara. As pessoas muito ocupadas em realizar os seus projetos pessoais e se esquecem, olha o que eu falei da memória, que nós nascemos para a glória de Deus. Então, eu não posso querer realizar o meu projeto sem antes realizar o projeto de Deus na minha vida. Eu não posso, eu cometo um grave erro se eu disser, farei isso, e quando eu tiver tempo, será que vai haver tempo suficiente para se encontrar com Deus numa boa oportunidade? Muitos deixam para falar com Deus no final da sua vida. Basta saber se Deus ainda vai querer nos ouvir. Porque o tempo todo nós sabemos que fomos criados para a glória de Deus. Então, não podemos correr esse risco, não é? E o que Davi está vendo verdadeiramente é que os projetos de Deus na vida daquelas pessoas, daquele Israel, começaram a ter mais ênfase do que propriamente cuidar das coisas de Deus. Então, Davi tem uma brilhante ideia, não há nada de errado com a ideia de Davi, que é construir um palácio, um templo para Deus, um lugar em que Deus pudesse habitar. Veja que o pensamento de Davi é muito limitado também na questão de Deus habitar na terra. Hoje nós temos a construção da ideia de uma terra que se dissolve, que Deus tem um novo plano celestial, mas até então, quando falamos do momento histórico de Davi, Davi está pensando naquele momento. Davi está pensando em construir uma casa para Deus que vai ser uma casa eterna. Pedras, muito luxo, muito ouro, não há nada de errado nisso. A questão é que não era plano de Deus, pelo menos para ser realizado pelas mãos de Davi. Nós já conhecemos a história, não sendo plano de Deus, então não adianta querer investir. Guarde isso no seu coração. Você pode realizar quantos planos você quiser,
Você pode ter um plano fracassado, criar outro plano, realizar outras coisas, mas você não pode esquecer que Deus tem um plano para nós. Nós nascemos para a glória dele. Como eu posso viver para a glória de Deus? Como eu posso glorificar a Deus com a minha vida? Então, nesse momento, Davi, mesmo sendo aquele homem errado, um homem que comete os seus delitos, mas que Deus ama, que Deus chama, toda essa questão está aqui trazendo aqui a nossa memória. A questão é que Davi precisa se lembrar que ele chegou até onde chegou pela misericórdia de Deus. Essa ideia de Davi querer construir uma casa para Deus, como eu disse, não tem nenhum pecado aqui. Davi já cometeu vários pecados, a história de Davi não esconde a provocação do adultério, a morte de pessoas inocentes, quando ele conta o exército e enche o coração de presunção e diz, olha quantos homens estão me servindo, tudo isso fere, né, a graça de Deus, vamos dizer assim, tudo isso fere o que Deus tem para ele, mas é um homem que se arrepende, é um homem que não comete o mesmo pecado duas vezes, tem oportunidade de se arrepender. Então a gente começa a ver a misericórdia de Deus sobre a vida de Davi, mas, como eu disse, Davi não é um homem perfeito, ele tem os seus erros, e aí a gente começa a imaginar Davi com esse desejo sincero, desejo que eu diria muito bom de realizar, uma casa para Deus, uma mansão para Deus, um lugar em que todos vão vir e vão visitar o Deus de Israel. Mas a gente não pode se esquecer que Davi é um homem que quer também notoriedade. No seu tempo, Davi também tem esse desejo de escrever o seu nome na história. Deus sabe disso. Por que eu digo isso? Porque Davi é um homem de grandes batalhas. Davi é um homem que já está sendo referenciado como um dos melhores reis que Israel já teve, mas era só o segundo. Mas a história confirma isso quando a gente lê os demais reis. A palavra de Deus vai mostrando como o nome de Davi está marcando a história dele, da sua família, da nação de Israel. Mas esse desejo de querer notoriedade, marcar o seu tempo, não é um sentimento tão bom que Deus se agrade. Mas veja que a questão aqui, e muitos vão concordar, quando lemos textos que falam que Davi é um homem sanguinário. Como ele poderia construir um templo para Deus depois de ter matado tantas pessoas, inimigos, pessoas inocentes? Essa visão, não é? A gente vai ter aqui um entendimento que, nesse momento, Davi não pode construir um templo para Deus, apesar da ideia ser muito boa. E é quando Natã se aproxima, diz, né, de um modo muito especial, um profeta muito querido do rei, diz, meu rei, Deus manda lhe dizer que o Senhor só chegou até aqui porque a misericórdia dele estava sobre ti. Foi ele quem tirou o rei, quando era jovenzinho, do meio das manadas do seu pai. Foi ele que estava com o rei para derrubar o gigante. Foi ele que lhe deixou aproximar-se do reino de Saul. Tudo por misericórdia, não foi pela sua vontade. Veja como devemos construir essa ideia de misericórdia. E, claro, nós vamos ver aqui que há na vida de Davi, sobre Davi, uma promessa de que ele reinaria. Por que Deus trabalha trazendo à memória a promessa? Porque quando nós temos algo bom para Deus, isso é muito comum na igreja, né? Pastor, eu tive uma ideia. Aí o pastor ouve a ideia, vamos fazer assim. O pastor fala, olha, pela minha experiência, né, pela minha responsabilidade, esse projeto não é bom. A pessoa não pensa que o projeto foi rejeitado. Ela pensa que ela está sendo rejeitada. O pastor não quis minha ideia, eu estava cheio de ideias boas. Há um ditado que diz que de boas ideias ou intenções, o inferno está cheio. Porque a gente, às vezes, não está no contexto. Qual era o mal de Davi querer construir uma casa para Deus? Mas Deus disse não. Natã, avisa para o meu filho Davi que ele não vai construir. Então, imagina Davi ouvindo isso do profeta. O profeta era aquele homem que falava com Deus, intermediário, não que Davi não falasse, mas o profeta representava uma palavra direta de Deus. E aí Davi pode se sentir rejeitado por Deus.
por que Deus não quer? Será que Deus não me ama mais? A gente vê isso na história de Caim e Abel, quando Deus recebe de uma forma as ofertas de Abel e diferente recebe as ofertas de Caim. Caim se sentiu rejeitado por Deus e foi descontar no irmão. Matou o seu irmão. Quando nós não podemos ferir a Deus, você já percebeu como é que é o mover maligno desse mundo? Como esse mal que está no mundo, contido nesse mundo, não pode tocar em Deus, quer tocar nos filhos de Deus, quer tocar na igreja, há perseguição, tudo acontece. Então, o profeta Natan tem aqui a responsabilidade de dizer, olha, não é que o projeto é ruim, mas Deus não quer que você realize. E aí Natan começa a trazer à memória de Davi toda a misericórdia de Deus sobre ele, que constava numa promessa. E Davi começa a ter essa firmeza. Olha no versículo 11 que nós lemos, quando a gente lê mais pausadamente, a gente entende. Quando Deus diz assim, versículo 11, quando se cumprirem os seus dias, ou seja, quando ele chegar ao fim da vida, e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu trono. Ou seja, Davi, eu não estou rejeitando você. Você é até então um bom rei, não é perfeito, mas eu vou firmar o seu reinado através dos seus descendentes, porque você não é eterno. Você vai envelhecer, você vai morrer, e aí apaga-se o nome de Davi. Deus está agora derramando uma promessa de que essa misericórdia que acompanhou Davi desde sempre vai continuar sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre aqueles que querem estar debaixo dessa promessa. Porque Deus não obriga ninguém a estar debaixo das bênçãos dele. Não, de forma alguma. Você se aproxima de alguém, evangeliza e diz que Deus tem o melhor para aquela pessoa e ela rejeita, Deus não vai obrigá-la. Às vezes a gente fica se sentindo, poxa, será que eu não evangelizei direito? Será que aquela pessoa não acredita no que eu estou dizendo? Às vezes o coração está endurecido. Mas não é por isso que a misericórdia se afastou, continua lá. Só que ele deixa de usufruir já, nesse momento, as bênçãos de Deus. Então, no versículo 12 diz assim, este, o filho, o herdeiro que Deus escolher, edificará um templo para mim. Como quem diz, Davi, a sua ideia é boa, mas não para esse momento. Não é hora, você não é a pessoa, mas eu continuo com a misericórdia estendida sobre você. Através de você, o templo vai ser construído. Templo verdadeiramente. Mas não é o templo de construções humanas. É que Davi ainda não consegue entender isso. O que Deus quer é um templo eterno, irmãos. Todos os templos que pudermos imaginar, esse espaço, as igrejas, os palácios, tudo isso está fadado a um fim, uma limitação. O que Deus está falando com Davi, que ele ainda não consegue entender, é que ele vai firmar o nome dele para uma eternidade. Só que Davi ainda não está nesse contexto, ele não vai entender. Então, vou ler de novo o versículo 12. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Para sempre. Entende aqui? Quando a palavra para sempre de Deus não é mais 30, mais 50, mais 100 anos. Não é para mais 1000 anos. É para sempre. O que Davi está tentando fazer não é para sempre. É para aquele momento. Por isso que eu disse que Davi quer notoriedade. Eu quero escrever o meu nome. Porque é fato, irmãos. Se Davi constrói aquele templo, a fama vai para quem? Não, Deus vai ser honrado, mas a fama vai para quem? Para quem construiu. Ora, é assim que funciona, irmãos. Me perdoe. Quando nós chegamos até aqui, as pessoas dizem, puxa, que espaço legal, glória a Deus. Quem é o pastor? O pastor Jarbas. Puxa, parabéns, pastor. Mas espera aí, calma, como assim? Eu não fiz nada sozinho, não foi com o meu dinheiro, não foi com o meu trabalho, foi com o suor e dinheiro de todos. O pastor estava só na oportunidade de dirigir o projeto, que nem era meu. Eu nunca desejei nem ser pastor e nem construir igreja ou reformar igreja. Já estamos na 3ª reforma, né? Desde que foi inaugurado. E posso falar para os irmãos, eu mal descansei, já vem uma 4ª por aí. Diga glória a Deus.
Como assim, pastor? Ah, irmãos, Deus sabe como faz. Eu não sei nada. Eu não sei se eu estarei na oportunidade, mas Ele já mostrou algo muito maior, muito melhor. Eu não sei como é que Deus faz, mas Ele faz. Porque é para a glória dEle. Eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas eu vou fazer o meu melhor. E vou tentar usar tudo que eu tenho, meu recurso, a minha saúde, as minhas ideias, para ajudar no projeto de Deus. Porque Deus ainda tem uma oportunidade, está dando uma oportunidade para muitas pessoas. Então, versículo 13: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Não tirarei dele a minha, o quê? Misericórdia. Aí ele vai usar o exemplo. Como retirei daquele que foi rei antes de você. O profeta Natã, usado por Deus, está se referindo ao rei Saul. Então, a obra, né, a ideia da construção, que também não é de Davi. Davi é um homem inspirado por Deus. Se ele desejou construir o palácio para Deus, eu creio que essa é uma inspiração de Deus na vida dele. O que não pode dar certo é se o homem quiser notoriedade. Quem construiu esse palácio? Foi o pastor fulano. Pastor fulano? Ele é o cara. Não, ele não é ninguém. Ele é um servo de Deus. E se ele fez, glória a Deus. Não a ele. Só que a gente entende que a humanidade hoje está se perdendo, né? As pessoas querem escrever o nome. E não se contentam só escrever o nome, querem marcar com a imagem. Você passa, é muito comum nas igrejas, quem é a foto... Poxa, eu já falei que se eu tivesse que colocar uma foto minha, eu colocava quando eu tinha 18 anos. Cabeludo, bonitão, sarado. Imagina, eu não conhecia a Vera aos 18 anos. Eu e Vera, bonitões assim. Mas a glória é para quem? Para o homem que vai envelhecer? Pelo amor de Deus, gente. Já passou isso. Está horrível. A glória é de Deus. A igreja não tem que ter retrato de ninguém. A gente condena os idólatras por isso e está fazendo a mesma coisa? Tem alguma coisa errada. Mas é outro assunto. Não vamos entrar por aqui. No finalzinho, Deus diz que não vai retirar a misericórdia dele sobre esse descendente de Davi, como retirou daquele que veio antes de Davi. Então, quem seria? A gente conhece a história, o filho Salomão, que já é fruto de um arrependimento de um pecado de Davi e, claramente, a misericórdia de Deus sobre Davi. Porque Davi comete o adultério com Batseba, mata o marido de Batseba para ficar com a esposa. Parece coisa de novela, né? Misericórdia, é um tema horrível, horripilante na história do rei que é segundo o coração de Deus. Como pode? É porque Deus usa pessoas imperfeitas. É por isso que nós estamos aqui, louvado seja o Senhor. Não tem ninguém perfeito, irmãos. Pelo contrário, Ele olha as nossas fraquezas, mas investe em nós para que o nome dEle seja glorificado. Então, nesse momento, o que Deus está dizendo? O seu filho, que foi, sim, de um concerto, porque quando Salomão nasce, Davi já está arrependido, já casa oficialmente com a viúva, Batseba. O primeiro filho que ele teve, Deus não teve misericórdia, não. Aí é quando a gente estuda a misericórdia de Deus sobre a justiça, né? Deus foi justo com Davi. Aquele filho lá do adultério, não, esse aí morre. Se você se arrepender, você pode ter outros filhos bons. E ele teve, veio Salomão. E nesse momento, Salomão aqui é fruto desse arrependimento, dessa misericórdia. E Deus dá a oportunidade para que o filho de Davi, Salomão, construísse esse templo, que também não é o eterno. É o templo de Salomão. Como é que nós conhecemos? Templo de Salomão. Ele existe hoje? Não ficará pedra sobre pedra. Até tem certa idolatria quando alguns vão para Israel e querem tocar no antigo muro, que, diga-se de passagem, os historiadores estão confusos. Alguns vão dizer, isso aí não é nem do primeiro templo, isso aí foi da segunda, da construção, que os romanos, mancomunados com os judeus, fizeram reforma. Esse aí não é nem original, mas vai dizer isso para um judeu religioso das antigas. Você vai arrumar um inimigo. Então, deixa como está, não mexemos nisso. Mas a gente tem essa ideia falha, né? Da gente construir templos e dizer que é para Deus, mas a gente quer registrar o nosso nome na história.
Não, nosso nome vai ser apagado imediatamente, irmãos. É só morrer. Eu gosto de lembrar de alguns nomes famosos, que hoje você fala para os mais jovens, eles falam, quem era, pastor? Era alguém muito famoso. É, pastor, mas não existe mais. O seu nome está sendo apagado dia após dia. Porque o nome que importa, que está sobre todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, é o nome de Jesus. Esse é o nome eterno. Em outras ocasiões, Davi já havia reparado nessa misericórdia de Deus e já havia experimentado. Eu vou ler um outro texto aqui com vocês, ou você lê pela Bíblia, ou queira ler aqui na TV para ganhar tempo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Isso, está aí. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Davi está se sentindo sozinho, humilhado, perseguido, como insurgente. O rei Saul está perseguindo ele, ele entra numa caverna e a notícia chega, numa época em que não há rede social, de que o rei de Deus está escondido numa caverna. Então as pessoas vão se aproximando dele. Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens. Quais eram esses homens? Homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Pessoas que a sociedade de hoje diria falidos. Pessoas cheias de problema. E nome no SPC, depressão. Esse povo que vai ajudar o rei, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Louvado seja Deus. Você não tem noção de como Deus pode nos usar, falhos como somos, para ajudar o projeto dEle. Então, nesta hora, Davi não vai receber ajuda de outros reis, de outras nações, de outros exércitos, senão daqueles que Deus escolheu, que são pessoas com dificuldades, que tinham dívidas e os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. Ora, se ele não pode ser rei entre Israel, Deus vai dar a ele um reinado, quer ele queira ou não, do jeito que Deus quer. E é assim que Deus faz. Quando nós somos dirigidos por Deus, não somos nós que escolhemos o modo, é Deus que escolhe. E diz aí o finalzinho do versículo: e havia com ele uns 400 homens. Um destacamento exército, de um exército. Eles vão se preparar, e nós vamos lendo a história, saber que Davi está agora bem mais equipado do que estava sozinho. Isso é Deus mostrando que Ele nunca nos abandona. Deus está sempre enviando pessoas para nos animar. Esses que estão animando Davi, eles também precisam ser animados. Mas quando a gente está na comunhão, olha a comunhão aqui, irmãos. Quando a gente vem para a casa de Deus, você vem, pastor, hoje o dia foi horrível, eu vim só pela misericórdia, mas venha, porque você vai encontrar outra pessoa que também está com problema, e quando você der as mãos, der um abraço, der a paz de Cristo, quando você disser, olha, que o Senhor esteja com você hoje, ambos se animam, porque é esse o projeto de Deus chamado igreja. É por isso que o diabo trabalha tanto para desigrejar as pessoas. Ai, me decepcionei com o pastor Jaba. Cadê ele? Está em casa, ele não quer mais saber de igreja. Ué, se o pastor Jaba errou, procura o pastor João, o pastor Jorge, quem você quiser. O que você não pode é ficar fora da comunhão. Porque a igreja nunca vai ser perfeita nessa terra, irmãos. São igrejas dirigidas por homens. O que nós precisamos verdadeiramente é lembrar que esta comunhão que Davi está experimentando é uma comunhão para mostrar a ele que tudo que está acontecendo na vida dele é por pura misericórdia, porque Deus tem uma promessa para ele, e é por essa pura misericórdia que Davi recebe ajuda de quem ele não esperava, ou de quem ele não imaginava. Homens que eram também fugitivos foram se juntando a ele, né? Talvez tenha nascido aqui aquela frase popular, juntos somos mais fortes. A gente pode melhorar essa frase. Juntos somos mais fortes, mas com Deus, mesmo sozinhos, somos vencedores. Louvado seja o Senhor.
O segredo de Davi era ele andar com Deus. Não era contar o exército, não era ver quantas pessoas estavam com ele. Quantas pessoas você conta para fazer a obra de Deus? Às vezes sozinho. Eu e Deus, eu e mais um, eu e mais três, não importa. Nós fazemos a obra de Deus porque Deus quer ser glorificado. Então não temos que ficar preocupados qual é a multidão que está conosco. Jesus mostra isso na sua vida. Jesus está sendo adorado no meio da multidão, mas quando ele vai para a cruz, cadê a multidão? Se aquela multidão que estivesse adorando ele na entrada triunfal de Jerusalém se levantasse contra o exército romano, não tinha exército para combater a multidão. Mas isso mostra que Jesus não precisava de multidão para ser a favor dele, só precisava de Deus. Por isso ele venceu a morte. Diga glória a Deus por isso. Então, a gente vê a misericórdia divina de Davi, em Davi, sobre Davi, tanto de Deus para com ele, quanto dele para contra os seus inimigos, ou em favor dos seus inimigos. Porque Davi também é um homem que tem temor e misericórdia. Aqui a gente entende, na passagem, aí em 1 Samuel, capítulo 24, eu vou ler um texto que você conhece bem. 1 Samuel 24, versículo 1, ainda na perseguição do rei Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, que tinha os inimigos literais de Israel, que eram os filisteus, mas Saul está vendo Davi como inimigo também. Então, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, misericórdia. Você lembra quantos homens estavam ajudando Davi? Cerca de 400. Agora ele vai ter que combater 3.000 homens. Olha como Deus faz, irmãos, estratégia de Deus. Você reparou que Saul aqui, ele tem um inimigo literal de Israel, que são os filisteus. Mas às vezes a gente anda na rua, né, a gente encontra pessoas, e as pessoas parecem que querem ser nossos inimigos de graça, de graça. Briga de trânsito. Você às vezes distraído, deu uma fechada em alguém, cuidado. Você vai dizer literalmente como os crentes pentecostais gostam. O inimigo está furioso. E está mesmo. Levanta alguém que nunca te viu e quer partir para cima. Você tem que manter a paz. Você tem que lembrar que Deus está com você. Que às vezes ele vem com 3.000 homens e você só tem 400. É diferente, né? Impressionante como as coisas são muito parecidas nesses dias. Exatamente como era antigamente. Então, versículo 2, Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre o exército, dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas encostas das rochas das cabras selvagens. Davi ficava escondido. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades, porque Deus tem as suas estratégias. Você pensa que não dá dor de barriga no inimigo? Dá, irmão. Lógico que dá. Está aqui na Bíblia. O que Saul foi fazer na caverna? Suas necessidades. Chega um momento que Deus age, e a gente não sabe como. Quando eu vejo esse enredo, eu vejo uma dor de barriga que Deus pode provocar, e aqui a gente começa a entender como Deus faz para, muitas vezes, testar os seus filhos. Porque vai dizer o texto que ele entra na caverna para fazer suas necessidades. Continua lendo. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Esse homem que foi com 3.000 para pegar Davi, para matar o exército de Davi, ele está fragilizado. Você sabe que um homem, quando vai fazer suas necessidades, está fragilizado, né? Não é assim que funciona? Você larga tudo. Ele largou tudo, largou o exército e foi para um lugar retirado para ele, para o rei fazer as suas necessidades. Mas quem está no interior da caverna? Davi, junto com os seus homens, que poderia ter tranquilamente matado o rei Saul. Mas aqui nós começamos a entender de temor, e aí eu vou explicar isso direitinho, quanto às decisões divinas. Vou explicar isso já já. Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna.
Então eles disseram a Davi, os homens: meu rei, hoje é o dia no qual o Senhor lhe falou: eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. É a profetada, sabe, dos últimos dias. Eis que Deus está mandando dizer: vai lá e mata aquele inimigo, Deus está entregando nas tuas mãos. Davi consulta a Deus. Davi não é muito de ouvir profetada, não, irmãos. Espera aí, será que isso combina com o caráter que Deus colocou em mim como homem de Deus? Olha o que Davi vai responder. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Ele poderia ter matado Saul. A gente tem duas imagens aqui, né? Porque provavelmente, depende, irmãos, eu vou ter que esclarecer isso, parece que não é o local, mas se falou de necessidade, depende se ele foi fazer número 1 ou número 2. Eu acho que foi número 2. Porque sendo o rei, ele tem toda uma vestimenta. Então ele vai ter que tirar aquela vestimenta, botar num canto da caverna e fazer sua necessidade em outro lugar. Isso é que eu imagino. Porque Davi se aproxima de tal maneira, vai lá e corta a orla do manto. Alguns podem pensar que não, ele estava com o manto do rei, e Davi chegou tão perto. Eu acho que não daria certo Davi chegar tão perto naquela hora, não, sabe? Você está imaginando, né? Davi tinha que ser muito corajoso. Mas vamos imaginar, nas duas hipóteses, o que a Bíblia está dizendo. A gente vai se resumir ao fato. Ele foi lá e cortou um pedacinho do manto. E cortar um pedaço do manto significa: eu tinha todo momento para matar esse inimigo, mas não matei por quê? Primeiro, não questionar as decisões divinas. Quando Saul é levantado rei, Deus sabe quem é Saul, sabe como ele vai se afastar de Deus lá na frente, sabe como ele vai trair as ordens de Deus. Deus sabe de tudo isso, mas não foi Deus que levantou ele? Então, como eu vou me voltar contra alguém que Deus levantou? Eu tenho que respeitar. E se ele fizer algo errado, ele que se entenda com Deus. Porque é o que a história colocou. Eu não posso me levantar, eu não posso questionar, porque se não foi a vontade soberana, olha aí, foi a vontade permissiva. Qual a diferença? Deus queria que Israel tivesse um rei? Não. Tanto é que o profeta Samuel disse: Senhor, o povo não quer me ouvir mais, eles estão pedindo um rei, todo mundo tem rei. Deus falou: tá bom, eu permito, deixa que eu escolho, porque vocês não sabem nem fazer escolha. Até hoje ninguém sabe fazer escolha, né, irmão? Até hoje o negócio está feio. Mas, tá bom, eu vou levantar um. Levantou Saul, que era o menos pior. Dentre todos, escolheu a tribo de Benjamim, levantou Saul, era um homem que o povo ia admirar por ser belo. Eu já contei essa história aqui. Nós tivemos época, eu ouvi isso, irmãos, eu nem me ligava em votação naquela época, mas tinha alguém que falava assim para mim: eu vou votar nesse homem. Aí eu perguntava: por quê? Porque ele é bonito. Sério? Foi aquele que roubou a nação, levou o dinheiro todo, trancou os cofres, lembra? Faz tempo isso, é ele mesmo. Vou falar o nome dele, não, vai que ele ouça a mensagem, me prende, né? Mas as pessoas falavam isso, e eu discordava até da beleza dele. Mas tudo bem, tinha gente que pensava assim, não sabia o que fazer. Eu acho que esse aqui serve. Esse aqui é número par, vou jogar nesse aqui. Não é jogo não, irmãos. Bom, vamos pular aqui do assunto, senão a gente vai se perder, né? Deus permitiu. Quando Deus chama Davi, Deus não permite Davi ser rei. Deus determina que Davi vai ser rei. Agora você entende. Vontade permissiva, Saul. Vontade soberana, Davi. Permite que Saul seja rei e faz com que Davi seja rei. Está aqui. Muito fácil de você entender. Depois a gente entra numa outra mensagem. Então, o que está acontecendo com Davi? Davi não toca naquele rei só porque os profetas, os amigos, há um incentivo, vai lá, agora é hora, arranca a cabeça dele, pega a coroa e mostra para todo. Não, Deus não me chamou para isso. Se Deus quiser matar o rei, ele mata. Eu não tenho que ter vontade de matar ninguém. Nesse momento, Davi não está lutando com os filisteus. É gente do povo dele. Como é que a gente pode pensar nisso, irmãos?
Há uma diferença, há uma diferença grotesca. Só que Davi tem temor e não questiona a decisão de Deus. Se Deus levantou Saul como rei, ele que se entenda com Deus, ele é rei. Davi não concordava com Saul, e nem Saul gostava de Davi de jeito nenhum. Mas restava a Davi, então, fazer o quê? Não se sentir frustrado, porque nós estamos no contexto de que Davi quer construir uma casa para Deus e não pode. Agora ele é rei, agora ele tem dinheiro, agora ele tem amadurecimento do reinado, ele tem família farta, ele tem o respeito das nações. Por que eu não posso construir uma casa para Deus? Não questiona, não. Se eu voltar lá no texto de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 14, que nós não lemos, mas eu vou ler agora, 1 Crônicas 17, versículo 14. Mas esse mais aí eu vou abrir um parêntese, eu não vou permitir que você construa uma casa para mim, mas eu o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será estabelecido para sempre. E mais uma vez, Davi não consegue entender o que Deus quer dizer. Hoje você consegue, fácil. Porque quando você analisa isso, antes da lei, como é que funciona a misericórdia de Deus? Deus levanta do pó, né, o primeiro homem. Segundo Gênesis, desse homem, a sua esposa. Adão estava meio solitário, mas ambos imediatamente pecaram. Deus poderia, para não ter trabalho, acabar com tudo, pegar de novo outro pó e fazer tudo de novo. Mas a misericórdia de Deus já estava no homem. Então Deus perpetua a espécie. E no tempo da graça? Como é que a gente entende que Deus está dizendo, Davi, eu tenho uma promessa para você, você pode ter a ideia que for, você pode se sentir rejeitado, você pode fazer o que quiser e pensar o que quiser. Escute essa palavra, igreja, você pode se sentir o menor dos homens, a menor das mulheres, o insignificante nesse mundo, não pense essas coisas, sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa de nos chamar filhos e filhas de Deus eternamente, louvado seja o Senhor. De nos sentarmos em lugares celestiais, irmãos, veja o que é isso, vestir vestes reais e sentar à mesa com o rei, louvado seja o Senhor. Não podemos ouvir esses diálogos desse mundo, porque no tempo da graça, Jesus, lá em Lucas capítulo 18, anote aí, depois você lê em casa, Lucas 18, versículo 38, quando Jesus está passando, o cego vai dizer algo que atraiu a atenção de Jesus, eu vou ler para você, então ele gritou, Jesus, filho de Davi, olha aí, lembra o que Deus havia dito para Davi? Vai ser para sempre. Jesus é o eterno, louvado seja o nome do Senhor. Está sendo agora referenciado há 2000 anos atrás como filho de Davi. A linhagem de Davi está aqui, em Jesus. Ele disse, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse o cego. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi. Por que Jesus parou? Parou por quê? Por que parou? Porque ele vem da linhagem de Davi. O cego acertou em cheio. Ele está exaltando diante dos homens que a promessa de Deus está se cumprindo. Da linhagem de Davi, lá está o Filho de Deus, filho de Davi, linhagem de Davi. E quando nós lemos a genealogia de Jesus, a gente começa a entender o mistério. Esse Jesus que está sendo conhecido agora pelo cego, já diz que ele é filho de Davi. Que sentido? Vem da linhagem de Davi. A promessa de Deus está aqui. Vou continuar lendo. Versículo 40. Jesus parou e mandou que parassem o cego. Para tudo. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Imediatamente, Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pensa, irmãos, como é que Deus faz
Lá atrás, nós temos Deus dizendo, Davi, você não vai construir, mas fica quieto, Davi, eu sei o que eu faço, eu vou escrever o seu nome, mas não é para você ser glorificado, não, é porque eu tenho um projeto, eu tenho promessas para você. Você começa a entender sobre isso, e começa a entender isso sobre a sua vida. Você começa a entender que Deus tem projetos para você. Você começa a entender que Deus tem história para você, que você não pode escrever hoje, mas Deus pode escrever eternamente sobre a sua vida. E isso diz respeito, ele já disse lá, aos descendentes, da linhagem de Davi. Do mesmo modo que lá no final, em Apocalipse, as Escrituras vão fazer o pré-anúncio, não é, da volta do noivo. E olha como diz Apocalipse 22:16. O próprio Jesus, Jesus, enviei o meu anjo, seria o anjo para conversar com João, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Porque João vai ouvir do anjo, vai escrever as cartas vão se espalhar nas igrejas, e essas cartas que a gente lê até hoje. Está aqui. Isso vai ser eterno. Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. O próprio Senhor Jesus disse isso. Não foi apenas o cego. O próprio Senhor Jesus disse a promessa do Pai que estava sobre Davi. Eu estou cumprindo ela, louvado seja Deus. Um Deus que promete e faz. Você pode dizer glória a Deus por isso? A brilhante estrela da manhã. Jesus está dizendo que a promessa que Deus fez a Davi está se cumprindo ainda. Louvado seja Deus. Como nós entendemos isso, queridos? Que Davi está debaixo da misericórdia de Deus por uma promessa. Então guarda isso no teu coração. Deus não está só aplicando misericórdia porque Ele tem pena, porque você é coitadinho, porque o mundo não te quer. Não, Deus tem promessas para nós que incluem a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Então você pode encher o seu coração e entender que Davi não é merecedor, mas a misericórdia de Deus está sobre ele. Alguém aqui mereceu estar aqui hoje? Nenhum de nós. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós. Diga glória a Deus. Quero ler com você para encerrar o Salmo 57. E eu vou ler todo ele. E depois aconselho você a lê-lo. Nós abrimos o nosso culto lendo os versos 1 e 2, mas eu quero ler todo ele, é um salmo bem objetivo. E está aí, se referindo exatamente ao momento em que Davi fugia de Saul na caverna. Davi vai compor esse salmo, e Davi é um homem inspirado por Deus. Ele diz, Salmo 57, verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você lembra da história de Saul indo contra Davi com 3.000 homens, mas no momento ele é obrigado pela necessidade dele de entrar numa caverna sozinho, e ele não sabia que Davi estava lá. Tudo Deus executa para favorecer os seus filhos. Diga glória a Deus por isso. Versículo 3, verso 3, dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Imagina Saul chegando no seu palácio com a orla do vestido cortada. Foi na guerra, meu rei? Não. Alguém cortou as minhas vestes quando eu estava fazendo as minhas necessidades. Que vergonha! Quem foi esse alguém? Davi, que poderia ter matado, e a gente pode imaginar como Davi declara isso, dizendo, segue, você está perseguindo a pessoa errada, vai perseguir os filisteus, me deixa. Você já ouviu a expressão, me erra? Davi está dizendo, você está me perseguindo? Quem me fez rei foi Deus, eu não queria ser rei. Quem me fez derrubar o gigante foi Deus, não fui eu. Eu não tenho essa presunção, eu tenho outros erros, mas esse não. Versículo 4.
A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os dentes deles, espada afiada é a língua deles. Ó, tudo que a gente vê. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos cairão nela. Diz Davi, verso 7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Você pode dizer glória a Deus por isso? Verso 8, ele se desperta e diz, acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa, quero acordar o alvorecer. Sabe o que Davi está dizendo? Eu posso passar o problema nesta noite, mas amanhã o sol vai raiar e Deus estará comigo, louvado seja o Senhor. Verso 9, eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aplauso a Ele, digno de ser adorado nos céus. Aleluia! O Deus que se exalta e nos usa, queridos, com a nossa fraqueza. Como nós somos fracos, como nós somos terrivelmente fracos. Como a gente se esquece que Deus nos chama de filhos e filhas. Como Deus se esquece que Ele prepara tudo para que a gente confie nele. Misericórdia por promessa. E Davi diz, eu vou cantar para Deus, alegremente. E só pode cantar alegremente para Deus quem está passando uma luta, quem sabe que a misericórdia de Deus está sobre ele. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé, por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, mesmo que tudo pareça estar muito ruim. Lembre-se, nós só estamos de pé porque a misericórdia de Deus está sobre nós. E se Ele nos manteve de pé, e se Ele nos acordou mais uma vez, nos deu mais um dia, é tudo para a glória dEle. Como Davi disse, eles abrem covas, mas eles mesmos cairão nessas covas. O inimigo não vai prevalecer. Deus sabe como fazer, para aqueles que confiam nele. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Que as tuas promessas sejam trazidas à nossa memória dia após dia. Que a tua misericórdia se estenda sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia.